prazer estar com vocês para mais um culto da Igreja Metodista Portuguesa. Estamos felizes porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. E pela fidelidade e a bondade do Senhor, temos essa certeza que Ele continuará a falar conosco. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos no culto da Igreja Metodista Portuguesa. Oremos ao Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento que podemos prestar-lhe culto. Obrigada, Senhor, porque certamente o Senhor tem falado conosco e nós estamos prontos e prontas a ouvir e ajuda-nos também a obedecer o Teu querer. Fale conosco, Senhor. Queremos assim ouvir a Tua voz. Queremos assim, Senhor, que as palavras que aqui forem faladas possam ser transformadas em ações no nosso dia a dia. Assim nós entregamos todo o nosso ser a Ti, na certeza, Senhor, que não há lugar melhor para estarmos do que ouvir a Tua voz. E obrigada por essa maneira que temos nos encontrado online. Mesmo à distância, podemos estar tão próximos uns dos outros, porque o Teu grande amor nos une. Assim oramos e agradecemos. Amém. O salmo para a meditação também, neste momento em que estamos a adorar e agradecer ao Senhor, o Salmo 123 que vamos ouvir, ele nos fala: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos.
E nesse momento que estamos a passar, nós nos comunicamos muito mais agora com as máscaras, com os nossos olhos. Os nossos olhos sorriem, os nossos olhos demonstram amor, os nossos olhos também demonstram preocupações. Esse salmo está, então, a falar conosco que nós devemos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Esse salmo também vai nos falar das mãos, e as mãos que acalmam, as mãos que alimentam, as mãos que nos encorajam, que indicam uma direção. É como as mãos de um maestro que rege uma orquestra. É as mãos de Deus que está sobre nós. É as mãos que também estão com seus olhos fixos em nós. Aquele Deus que rege todo o universo. Ouçamos o Salmo de número 123. Diz a palavra do Senhor no livro de Salmos 123. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos das servas para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Palavra da salvação. As nossas mãos nós levantamos em adoração e louvor. Um abraço amigo nós partilhamos com satisfação e amor. A nossa força está naquele que por todos nós tudo é capaz de fazer. Amigo, nós partilhamos com satisfação e amor. A nossa força está naquele que por todos nós tudo é capaz de fazer. A boa nova é que Ele sempre cuidará de todo nós. O texto para a nossa meditação encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Uma passagem muito conhecida de todos nós, a passagem que vai nos falar dos talentos. Nós temos como tema para a nossa reflexão: enterrei o meu talento. E agora? Antes de ouvirmos o texto, quero contar uma história que passei quando eu tinha 6 anos. Eu ganhei 6 pulseiras de ouro. E com toda a felicidade, eu fui e as enterrei no jardim de casa. Nunca mais as achei. Minha mãe ajudou a procurar, nós, cada vez que cavocávamos a terra, procurávamos,
nunca mais encontrei as minhas 6 pulseiras que realmente eram de ouro. Enterrei o meu talento. E agora? Ouçamos a palavra do Senhor. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versículos 14 a 30. O reino dos céus, continuou Jesus, é também como um homem que foi fazer uma viagem. Chamou os empregados e encarregou-os de lhe tomarem conta da riqueza. A um entregou 500 moedas, a outro 200 e a outro 100, a cada um segundo as suas capacidades. Depois disso saiu. Aquele que recebeu as 500 moedas foi logo negociar com elas e veio ganhar outras 500. O que recebeu 200 moedas fez o mesmo e veio a ganhar outras 200. Mas o que recebeu as 100 moedas fez um buraco na terra e escondeu lá o dinheiro. Passado muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Apresentou-se o que tinha recebido as 500 moedas, que lhe entregou mais 500 e disse: O senhor entregou-me 500 moedas. Aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem. És um servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu senhor. Apresentou-se também o que tinha recebido 200 moedas e disse: O senhor entregou-me 200 moedas. Aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, disse o seu senhor. És um empregado bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu senhor. Depois apareceu aquele que tinha recebido as 100 moedas e disse: Eu sabia que o senhor é um homem duro que ceifa onde não semeou e junta onde não espalhou. Por isso, tive medo e fui esconder as moedas num buraco. Aqui está o que é seu. O senhor disse-lhe: És um mau trabalhador e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Então devias ter posto o meu dinheiro a render, para que ao regressar recebesse o que era meu com os respectivos juros. Depois deu estas ordens: Tirem-lhe as 100 moedas e deem-nas ao que recebeu as 500. Pois a todo aquele que tem, mais se há de dar e terá de sobra. Mas àquele que não tem, até o pouco lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, ponham-no lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra de salvação. Essa parábola contada por Jesus, inicialmente pode nos incomodar, como pode incomodar outras pessoas. Como pensar num Jesus aqui, que seria o patrão, esse patrão cruel, esse patrão que não está preocupado com o seu servo, com os seus empregados, nesse patrão que parece querer mais lucros, nesse patrão que não quer dividir os seus lucros. Como pensar num Jesus assim, se nós sempre gostamos de lembrar desse Jesus que é compassivo, que ajuda os pobres, nesse Jesus que tem um olhar para aqueles necessitados? Então essa parábola, inicialmente, parece falar assim: poxa, que Jesus é esse? Que defraudador que ele é? Ele está preocupado mais com si mesmo? Ele não se preocupa com os empregados, quer ter sempre mais e continua a distribuir para aqueles que já têm. Então, os ricos vão ter mais e os pobres vão ter cada vez menos. É muito mais confortável, então, nós referenciarmos a Jesus, que prega essa igualdade que nós conhecemos, que dá oportunidade às pessoas, que não está preocupado em acúmulos de riquezas. Que a traça e a ferrugem corroem, como diz a palavra do Senhor. Que devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, que chama de louco aquele homem ganancioso que entulha seus celeiros, e muitos outros exemplos que conhecemos. Parece que muitas coisas não se encaixam muito bem
nessa parábola. Coisas que nós não estamos acostumados a ouvir da doce voz de Jesus. Mas nós entendemos, podemos entender, que essa parábola é para tornar uma prática ao contrário do que esse patrão estava a falar com seus empregados. Eu quero focar aqui com vocês o versículo de número 18, aquele que nós já ouvimos, em que diz que um servo recebeu um talento e esse talento ele enterrou. Por que será que esse servo enterrou o único talento que ele tinha? E nós vamos encontrar no versículo de número 25 que ele estava atemorizado. Ele escondeu o talento porque ele estava atemorizado. E porque ele estava atemorizado? Porque ele conhecia o patrão. Ele sabia que esse patrão, e ele fala, eu conheço-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não é teu sítio, que ceifas aonde, e plantas aonde não é o teu lugar. De uma outra forma, ele estava a falar isso. Esse servo de um talento que foi enterrado está aqui a nos ensinar que o medo nos paralisa. Ele tinha medo de que fizesse algo e que não fosse positivo, e aí então o que o patrão iria falar? Como o patrão iria se portar, já que era um patrão tão ganancioso? Quantas vezes nós, por medo do desconhecido, por medo de enfrentarmos algumas situações, não somos semelhantes a esse servo que enterra o seu talento, ou enterramos os nossos talentos, por não abrirmos o nosso coração a esse Jesus que tem nos ensinado, a esse Jesus que, diferente daqui desta parábola, não é esse Jesus que só pensa em si, que só pensa na prosperidade de um certo grupo, mas numa prosperidade integral, um todo na nossa vida. Esse Jesus que nós conhecemos. Esse servo que enterrou o seu talento, ele não conhecia a leveza que é viver a graça e o amor de Jesus. Viver intensamente esse amor, viver intensamente o que o Senhor tem e nos oferece. Ele parecia então amarrado, ele estava atemorizado. Nós sabemos, lá na primeira epístola de João 4:18, em que nos fala, o perfeito amor lança fora todo medo. Precisamos experimentar esse perfeito amor, que é Jesus, que é aquele que é justo, que é aquele que é compassivo, que é aquele que nos ensina, que é aquele que nos exorta, que é aquele que não quer que nós enterremos os nossos talentos. Se nós formos pensar nos talentos como responsabilidade que temos uns para com os outros, se formos pensar nos nossos talentos que temos para a dinâmica do corpo de Cristo, e como é bom nós pensarmos que o corpo de Cristo, ele é um todo que está aberto a quem chegar. Está aberto àqueles que têm talentos e os dons que querem oferecer ao serviço do Senhor. Que bom quando nós
em nossas igrejas. Recebemos pessoas com os talentos que vêm e falam: pastor, pastora, eu quero participar aqui, eu quero congregar aqui. E lógico, nós com todo zelo, com toda a orientação, com todo o tempo necessário, nós vamos dar oportunidade a essas pessoas, porque a missão é do Senhor. Não deixemos que os nossos talentos, seja ele um, quantos forem, sejam enterrados. Lembra da história que eu contei? Eu era apenas uma criança, com 6 anos, e eu achava então que o meu tesouro, acho que foi a primeira joia que eu ganhei, eu achava que ela estaria muito melhor guardada se estivesse enterrada, porque eu também acho que tinha medo de perdê-las. Nunca mais encontrei. Sempre lembro dessa história. Não foi falta de orientação da minha mãe. Talvez foi uma atitude realmente em que eu fiz sem consultá-la. Porque se fosse consultá-la, ela iria falar: viva a vida, use suas pulseiras, mostre a quem lhe deu a alegria que você tem de usá-las. Assim é Deus para conosco, que nos dá o talento e quer que nós os usemos, quer que nós mostremos a Ele que não fazemos com peso, com má vontade, mas com alegria. Talentos são responsabilidades que temos para com o Senhor e para com o nosso próximo. Que Ele nos ajude, que o Senhor nos ajude a confiarmos nele e a entendermos que esses talentos hão de ser multiplicados e são para ser usados. Que o Senhor, assim, nos ajude a ter essa consciência de nossa responsabilidade para com Ele, para com o corpo de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Uma das maneiras de nós agradecermos ao Senhor e expressarmos nossa gratidão ao Senhor é trazermos à casa do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições. E se você não está a participar de um culto presencial, você pode fazê-lo através de uma transferência do NIB que está a aparecer e assim juntos agradecermos ao Senhor. Porque o Senhor é bondoso e o Senhor certamente tem nos dado muito mais daquilo que necessitamos para viver. E somos muito gratos por isso. Oremos ao Senhor. Agradecemos, Senhor, por esse momento também que entendemos que é a nossa fidelidade para contigo, para a tua casa. Pedimos que o Senhor abençoe essas ofertas que estão
a ser entregues, que possamos continuar na missão e naquilo que o Senhor tem nos proposto. Assim nós oramos como o Senhor nos ensinou e pedimos que essa oração seja realmente, Senhor, aquilo que possamos fazer juntamente com o Senhor. Ensina-nos a orar, dizendo, Senhor: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto e tenha misericórdia de nós. Assim nos abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém.